Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua atenção, por ter compartilhado os nossos vídeos e nos ajudar. Vamos direto ao assunto para que a gente não perca tempo. Hoje eu quero falar sobre segundo o coração de Deus. O que é ser segundo o coração de Deus? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler um texto bíblico no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Agora a gente vai ler aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui, ó, NTLH. Vamos ler agora nessa Bíblia para a gente entender. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Escolhei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero, e darei a ele descendentes que sempre estarão ao serviço do rei. Escolherei para mim um sacerdote que ele fará tudo o que eu quero. Na Bíblia normal fala, escolherei um homem segundo o meu coração. Na Bíblia da linguagem de hoje, escolherei um homem que ele fará tudo o que eu quero. Então, um homem segundo o coração de Deus era um homem que ele ia fazer tudo aquilo que Deus queria que fosse feito. Deus escolheu uma pessoa que fizesse tudo aquilo que ele queria que fosse feito, se fizesse. Mas aqui a gente observa, em um comentário, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Considerado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia estaria apresentando Davi como um modelo de perfeição? Quando a Bíblia fala que Deus escolheu um homem segundo a sua vontade na linguagem de hoje, um homem segundo o seu coração na Bíblia, José de Almeida, isso quer dizer que Davi seria um modelo de perfeição? Davi sendo segundo o coração de Deus, ele seria um modelo de perfeição. Davi seria santo. Davi seria uma pessoa que não teve pecado, que não teve erro. Seria? Vamos entender isso aqui. Não. Ora, a Bíblia não omite suas graves faltas. Davi não foi um homem santo. Davi não foi um homem perfeito por ser segundo a vontade de Deus. Davi teve muitas falhas. Davi cometeu falhas terríveis. Pegou a mulher de Urias, mandou o homem para a guerra para morrer, para ficar com a mulher do homem. A Bíblia não escondeu as falhas de Davi. Mas para ser segundo o coração de Deus tinha que ser santo? Não precisava ser santo. Para ser segundo o coração de Deus, tinha que fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Davi era uma pessoa que ele tinha reconhecimento dos seus erros, das suas fragilidades. Ele entendia perfeitamente a vontade de Deus, mas Davi, por ser segundo a vontade de Deus, ele não era santo. Davi não era perfeito. Davi tinha defeitos e a Bíblia não escondeu seus erros. A Bíblia mostrou os erros de Davi. Então Davi não foi um modelo de santidade como muitos pregam. Davi um homem segundo o coração de Deus, um homem de perfeição. Não, Davi não foi um homem de perfeição. Davi foi um grande homem de Deus, um homem que deixou uma história, um homem que fez conforme a vontade de Deus, ok? A Bíblia não omite suas graves faltas, nem os castigos recebidos. A Bíblia não omite os castigos, as faltas de Davi, nem os castigos que ele recebeu do Senhor. Portanto, como é que este sentido, isso se aplica? Como se aplica esse sentido a Davi? Busquemos os paralelos. Deus disse, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Deus disse, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração.
No capítulo de Samuel 2, versículo 35, diz: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Deus diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração. Quer dizer, procederá segundo o coração de Deus. Um sacerdote fiel que vai proceder segundo o coração de Deus. Não que Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi ia proceder segundo o coração de Deus. Está aqui, irmão, ó. 1 Samuel 2,35, se olhar com atenção: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração, quer dizer, segundo o coração de Deus. E a minha alma e eu edificarei uma casa e me andará sempre diante do meu ungido. Isso implica dizer que Davi ia fazer segundo a vontade do coração de Deus. Davi foi um homem que cumpriu as vontades, os preceitos de Deus, mas segundo a vontade do coração de Deus. Davi foi um homem escolhido como um homem de Deus. Aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, diz aqui, ó: escolhei para mim um sacerdote fiel, ele fará tudo o que eu quero. Deus diz o quê? Vou escolher um homem fiel, um sacerdote, e ele vai fazer o que eu quero. Quando se fala segundo o coração de Deus, é que Davi ia fazer tudo aquilo que Deus queria que fosse feito. Deus fala: Davi vai para a guerra. Davi tinha que ir, Davi vai orar. Então Davi pecou, ele se arrependeu. Deus se agradou de Davi porque ele se arrependeu ele se arrependia dos seus erros. E Davi fazia conforme a vontade, segundo o coração de Deus. Segundo a vontade do coração de Deus, Davi fazia, porque Davi foi um homem escolhido para fazer o que Deus lhe ordenava e ele obedecer. Então vamos ter cuidado que Davi não era santo, não era perfeito, teve muitas falhas que está patente. 2 Samuel capítulo 12, você vai ver as falhas de Davi, vai ver os Salmos 40, Davi se humilhando, Salmo 139, Davi dizendo: Senhor, tu me conheces. Então vamos ter cuidado que Davi não era a perfeição. Davi era um homem que teve falhas e teve também aí alcançar as misericórdias de Deus. Então a gente temos que ter cuidado com a interpretação, porque aqui o texto é bem claro. Muitos outros textos paralelos, especialmente em Salmos, mostram que Davi foi um homem piedoso em muitos casos, digno de imitação, embora nenhum deles nos autorize a considerá-lo como um modelo de perfeição. Davi não foi um modelo de perfeição. Davi muitas vezes foi inspirado pelo Espírito para escrever sobre o Messias. Certamente Jesus citou vários de seus salmos na conversa que manteve com os discípulos no caminho de Emaús. Davi escreveu muitos salmos. Davi foi um grande homem de Deus, mas Davi não foi um modelo de santidade. Davi teve fragilidades, erros gravíssimos, mas foi um grande homem de Deus. Davi foi um exemplo de homem de Deus, mas a gente não pode aplicar Davi como um homem sendo um homem santo, um homem que não teve pecado e que não teve erro. O único que não teve pecabilidade só foi Jesus. Esse aí é segundo a vontade do Pai, que é Jesus. Jesus foi conforme a vontade do Pai, foi o Filho, não teve pecabilidade, o Filho não errou, mas Davi foi um homem escolhido para fazer a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, o próprio coração de Deus, que tinha o desejo que fosse feitas as coisas. Davi fez conforme a vontade do coração de Deus, mas a perfeição mesmo está em Jesus, que não teve pecabilidade, mas Davi teve pecabilidade. Olha as qualidades que Deus escolheu Davi, as qualidades que fez Deus chamar Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Então mandou buscar e trouxeram: era ruivo, era formoso, de semblante, de boa presença. Diz o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Davi, ele tinha boa comunicação,
era de boa presença. Davi era uma pessoa corajosa. Davi venceu, matou um leão, matou um urso e depois, mais na frente, matou o gigante. E Davi era uma pessoa que Deus se agradou dele para fazer a sua obra. E Deus tem se agradado de você para fazer a obra dele. Mas não esqueça, a gente faz conforme a vontade do coração de Deus. Não que a gente é perfeito para fazer algo. O único que não tem pecabilidade se chama Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.